Olá, queridos, graça e paz a todos, que o Senhor abençoe a todos ricamente, que o Senhor abençoe a todos abundantemente. Hoje são 31 de dezembro de 2023. Estamos, portanto, no último dia do ano, na nossa última EBD desse ano também, a última lição também do trimestre, onde nós estudamos 2 trimestres seguidos, os milagres de Jesus, parte 1 e parte 2. Estamos hoje encerrando aqui a última lição desse segundo trimestre, desse último trimestre, os milagres de Jesus, parte 2. E a última lição, nesse último dia do ano também, o poder do nome de Jesus. Nós estudamos durante todos esses 2 últimos trimestres alguns milagres de Jesus. E nesse último, nós estudamos a transformação da água em vinho, as 2 multiplicações dos pães e peixes, a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição do amigo Lázaro, a provisão vinda pela boca do peixe, acalmando a tempestade, andando sobre as águas, a figueira que secou, a primeira pesca maravilhosa, a segunda pesca maravilhosa, o poder da fé para os milagres acontecerem e, por último, vamos estudar o poder do nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas para você que está nos acessando agora, você que está acessando esse conteúdo, você que estava aguardando, essa chamada de hoje para esse estudo da Palavra de Deus. Não estamos tendo na manhã desse dia o nosso culto presencial, mas estamos aqui com a nossa lição, para você acompanhar e ser edificado na manhã desse dia. Vamos fazer uma oração comigo? Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que pela sua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos conduza numa manhã maravilhosa de estudo, de aprendizado da Palavra de Deus, e que seja uma manhã abençoada para todos nós. Damos graças por esse último domingo do ano, esse último dia do ano, última lição desse trimestre, e que ela possa ser extremamente edificante para a nossa vida, que todos que estão agora acessando, nos acompanhando, estejam sendo muito abençoados, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Nós vamos ler a Palavra de Deus, que está aqui nos fundamentos da nossa lição. O texto de fundamentos é Atos capítulo 4, versos de 29 a 31. A nossa versão é a Nova Almeida atualizada, NAA, e diz assim o texto de Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nós temos aqui, então, nessa última lição, um fechamento, um apanhado muito bem feito, que o nosso querido pastor Jarbas Lopes, da Igreja de Nova Vida de Anchieta, fez. Uma lição excepcional, maravilhosa, e que nós vamos aprender com ela coisas importantes aqui. Então, a introdução aqui da nossa lição diz o seguinte: chegamos ao final de mais uma esplêndida edição da nossa revista Voz. E com tudo que aprendemos nessas últimas 2 edições, especificamente sobre os milagres, sinais e maravilhas realizados pelo Senhor Jesus, não podemos simplesmente obter conhecimento sem gerar em nós o desejo de experimentar por nós mesmos de seus milagres em nossa vida e na vida daqueles aos quais amamos. Essas 25 últimas lições foram recheadas de fatos que puderam
abrir o nosso entendimento sobre o quanto Jesus operou o sobrenatural de muitos modos e ações, tendo como objetivo final o engrandecimento do Pai. Em momento nenhum vimos que tais milagres tiveram a glória direcionada ao seu grupo de trabalho, os 12 apóstolos, ou à religião judaica, ou ao grupo que futuramente seria conhecido como cristãos, ou a ele mesmo, na pessoa do filho do carpinteiro de Nazaré, tão somente ao Pai, por mais que se tratasse de uma unidade entre o Filho e o Pai. Apesar de tais milagres representarem o chamariz para que todos os que contemplassem as curas, expulsões de demônios, multiplicações, etc., pudessem parar para prestar atenção às suas palavras, não foram usadas com outra finalidade, senão redundar na glória do Deus Criador, que também seria visto como o Deus transformador, restaurador, realizador, que ainda, como sempre foi desde o início, mantinha o poder sobre todas as coisas do universo, sendo então reconhecido e compreendido como o Deus do impossível. Tivemos o privilégio de relembrar nesses últimos 6 meses de estudo o quanto Deus operou o sobrenatural no mundo natural, realizando milagres de cura física, milagres de cura espiritual, milagres de transformação, de multiplicação, ressuscitação, transmigração, de domínio diante dos olhos de milhares de pessoas que puderam não apenas ser beneficiadas, mas também testemunharem do seu poder inigualável, dando-lhes assim a devida atenção como quem presenciava a ação do próprio Deus, como era e é, mesmo que nem todos o vissem como tal. Foram milagres operados naqueles que se encontravam com ele, 10 leprosos, a mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo e etc., cheios de fé ou não, como no caso de Lázaro, que já se encontrava morto, bem como naqueles que nem sequer sabiam de sua existência, mas que puderam contar com intercessores que se compadeceram de suas dores e levaram o caso até Jesus, como foi a cura do servo do centurião. Entretanto, de que vale reconhecer e atestar dos seus feitos, se não pudermos obter nossas próprias experiências sobrenaturais e declarar que servimos ao Deus do milagre? O que nós queremos compartilhar com vocês nessa manhã é esse desafio, já nessa introdução dessa lição, da gente não ser apenas pessoas bem informadas do poder de Deus, do que Ele pode fazer, de como Ele opera, de como Ele é maravilhoso, mas de nós experimentarmos na nossa própria vida e, ao invés de contarmos somente a experiência dos outros, contarmos as nossas experiências de milagres acontecido na nossa própria vida e na vida de pessoas por quem também intercedemos. Eu sou um milagre de Deus. A minha família é um milagre de Deus. A minha esposa é um milagre de Deus. E nós vivenciamos na nossa vida diária experiências maravilhosas com um Deus maravilhoso, com seu sobrenatural. Então, nós queremos desafiar você a ser essa pessoa que vai vivenciar também na sua vida os milagres do Senhor. Ou seja, essa última lição é como se fosse um desafio a nós aplicarmos tudo o que ouvimos, tudo o que aprendemos nesses últimos 6 meses de lição, falando sobre os milagres de Jesus nas parte 1 e parte 2. Entretanto, de que vale reconhecer e atestar dos seus feitos no passado através de registros bíblicos e extrabíblicos, se não pudermos obter nossas próprias experiências sobrenaturais
e declarar que servimos ao Deus dos milagres. O Deus que não mudou, como nos ensina o escritor da carta aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. Ao estudarmos essa lição que encerra a revista sobre esse tema, devemos ter em mente o quanto nosso Deus quer que vivamos uma vida de milagres, reconhecidamente gratos ao poder que Ele deliberou à sua noiva, que sem sombra de dúvidas abrirá o entendimento e as portas da fé para que coisas extraordinárias aconteçam em nossa vida. O nosso segundo tópico dessa lição, depois de vermos essa introdução que nos desafia a não somente contarmos a história dos outros, seja da Bíblia ou de pessoas, mas contarmos a nossa história de milagres, usando para isso o poder da fé e tudo que aprendemos de um Deus do impossível, de um Deus que pode todas as coisas. E o segundo tópico está titulado assim: prossigamos com as suas obras, ou seja, nós seremos aqueles que daremos prosseguimento às obras do Senhor. Eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, aonde conta a maioria dos eventos relacionados aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele não tem um ponto final, ele tem um ponto e vírgula, tem uma vírgula, enfim, é um ponto parágrafo para que a gente prossiga contando a história da igreja com as nossas experiências com o Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus que nos outorgou a experimentar de ações sobrenaturais quando declarou: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versos de 12 a 14. Nitidamente fomos ensinados pelo Mestre dos Mestres a acreditar que milagres são possíveis, mesmo quando não desfrutamos da sua presença física, como foi com os apóstolos. Ou seja, podemos nós mesmos experimentar de seus milagres, bem como sermos condutores dos milagres alheios, desde que observemos a condição sine qua non, invocarmos o seu nome. É no nome de Jesus e para a glória de Deus. Nós fomos postos nessa terra como cristãos a fim de prosseguir com as obras do Senhor, dar continuidade à história da igreja, e isso para a glória de Deus. E nós precisamos aprender e entender algumas coisas importantes, né? Pegando como pano de fundo o milagre que Pedro e João operaram quando, subindo para a hora da oração, e na Porta Formosa estava um homem ali, sendo posto todos os dias para esmolar, para mendigar, e quem sabe receber alguma coisa, né, dali, das pessoas que iam visitar o templo. Aí você pensa comigo, essa pessoa ia todos os dias ao templo e não experimentava o que de melhor aquele lugar poderia lhe dar. Ficava ali, esperando receber uma esmola de um e de outro que passava, e não entendia, porque ali estava a presença do Deus vivo e verdadeiro que podia mudar a sua história de vida. Até que Pedro e João, subindo a esse lugar, quando este homem lhes interpela, e eles então lhes mostram o poder do Deus maravilhoso, que aquele homem estava tão próximo dele, mas não conseguia usufruir do que mais maravilhoso existia ali, que era o poder de Deus para curá-lo, para transformá-lo. E foi necessário Pedro e João ousadamente anunciar isso. Você e eu
fomos chamados para essa finalidade também, para anunciarmos isso, fazermos valer essa realidade do nome poderoso de Jesus. Usar o nome de Jesus no contexto bíblico sacro significa que Pedro exerceu sua fé, pautada no que ele cria, experimentara, enquanto desfrutava da comunhão de Jesus, sem necessariamente depender da fé do homem coxo, que nem sequer a possuía suficientemente, apesar de se encontrar na porta da igreja de seu tempo, por décadas. Então, o apóstolo literalmente invocou o poder e a presença de Jesus ao citar o nome do Filho de Deus diante daquele que sequer o conhecia. Então, o título da nossa lição de hoje é o poder do nome de Jesus. E é no poder do nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Agora, a gente precisa pensar uma coisa também importante. Você tem que saber de uma coisa importante. Não é somente usar o nome de Jesus, porque assim ficaria fácil, né? Era simples, era só usar o nome de Jesus e estaria tudo resolvido. Não, o Senhor também exige que haja uma comunhão, haja uma fé, haja um critério para que isso aconteça. Senão as pessoas saíam por aí de modo aleatório, usando o nome de Jesus para que as coisas acontecessem. E não é bem assim que funciona. É importante que nós tenhamos essa convicção de que o Senhor também espera de nós um compromisso com Ele, né? Então, pense, né, que não é somente usar o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Mas qual é a sua comunhão com Jesus, para usar o nome dele? Você está, eu estou, nós estamos verdadeiramente autorizados a usar o nome de Jesus? Bom, a gente vai pensar nisso mais adiante de uma forma mais profunda. Mas por enquanto, deixa eu terminar aqui, ler o último parágrafo do tópico 2 para a gente. Aquele outrora pescador chamado para a grande comissão estava agora colocando em prática tudo que lhe fora ensinado sobre fé, capaz de remover montanhas. De modo semelhante, Paulo e Silas, dando seguimento aos feitos milagrosos de Jesus, depositavam nele toda a confiança em tudo que faziam, desde as viagens perigosas aos embates com os religiosos da sua época e, ao se depararem com um grande obstáculo para prosseguirem com a evangelização, pois se encontravam presos, um acontecimento sobrenatural, um milagre propriamente dito, proporcionou a liberdade dos apóstolos de Cristo, assim como a salvação do carcereiro e toda a sua casa, pelo poder do nome de Jesus. E aqui o contexto é quando Paulo e Silas foram presos, foram colocados em cadeias por causa do nome de Jesus, porque estavam pregando a palavra do Senhor. E à noite, ali no meio da noite, eles cantavam louvores ao Senhor. Olha que coisa sensacional é a fé no coração de um homem que serve a Deus. Eles haviam apanhado, foram expostos, envergonhados, levados presos, e agora, no meio da noite, enquanto eles estavam ali presos, sofrendo toda sorte de afronta, de sofrimento físico, eles estavam glorificando o nome do Senhor, cantando em alto e bom som, de forma que todos à sua volta ouviam. Esse é o poder da fé na vida de um homem de Deus. E enquanto eles cantavam no meio da noite, os alicerces daquela prisão estremeceram, e eles e todos os demais presos tiveram suas algemas quebradas, as portas abertas, e ninguém fugiu. O carcereiro, temendo que os presos tivessem fugido e pagaria com a sua própria vida, ele mesmo ia se matar. Pelo que Paulo diz: sossega, homem, fica tranquilo, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro faz a pergunta de $1 milhão: o que eu faço, senhores, para que eu seja salvo? Então Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo você
e a sua casa. Não somente o milagre de serem soltos da prisão, mas o milagre mais maravilhoso, a salvação daquele carcereiro. Tópico 3 da nossa lição: invocar é o que realmente importa. É de suma importância que tenhamos conhecimento do efeito que podemos obter ao usar o nome de Jesus. Assim como será de grande valia descortinar o nome em si, quanto às suas transliterações e aplicações culturais com o passar de alguns milênios. Então vamos a um momento didático aqui, importante, levantado aqui pelo pastor. A palavra grega Iesus, aportuguesada como Jesus, equivale à palavra hebraica Josuá ou Josué. O Senhor é nosso livramento. O Senhor é a nossa salvação. Esse nome foi indicado antes do nascimento do Salvador e é o que mais frequentemente se lê nos evangelhos. O apóstolo Paulo expõe o nome de Jesus explanando aos de Tessalônica quanto ao nome que estaria sendo difundido entre os judeus, gregos e por todas as nações ao derredor. Não se tratava de mais um nome dentre os já existentes entre as diversas nações que se correspondiam com Israel, por conta do comércio exterior, nem pelas infindáveis religiões também pré-existentes, mas se tratava do nome dado entre os homens que detinha todo o poder para salvar e consecutivamente operar insondáveis milagres. Os milagres chamavam a atenção de todos para que Paulo pudesse então pregar-lhes a palavra da salvação, apresentando-lhes o Cristo. Sem dúvida, o nome de Jesus foi solidificado como real operador dos milagres naquele tempo, em que os homens não titubeavam em receber a glória devida àquele que possuía todo o poder. Deus, agora revelado através do nome do Filho, com isso muitos outros articulavam a possibilidade de usar o nome de Jesus para realizar os mesmos feitos que Paulo e os demais apóstolos, como foi o caso dos filhos do sacerdote Seva, e você vê em Atos 19, de 11 a 20, contando a história deles. Eles, vendo o poder de Deus sendo operado na vida de Paulo, quando ele usava o nome de Jesus, eles tentaram expulsar um demônio. Agora, como eles tentaram? O texto diz que eles falaram assim: eu te repreendo, demônio, no poder, em nome do Jesus a quem Paulo prega. O demônio diz para eles: olha, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E o texto diz que aquele demônio pôde mais do que esses 7 filhos de Sevas. E eles fugiram, nus e envergonhados, levaram uma surra do demônio, tentando usar. Então não é só o nome, usar o nome de Jesus, como falamos anteriormente, sair por aí usando o nome de Jesus. Qual a comunhão que temos com Jesus para podermos usar o nome dele? Então, aqueles filhos de Seva, e eles eram filhos do sacerdote, não é? Então pensa-se que os filhos do sacerdote detinham por tradição, algum poder, porque eles eram a representação de Deus. Não. Negativo, não funcionava mais assim. Era crer no Senhor Jesus, era ter comunhão com Jesus, era ter Jesus como Senhor da vida. E eles tentaram expulsar os demônios no nome de Jesus a quem Paulo prega. Ao invocar o nome do Senhor, não podemos esquecer de quem se trata. O nome mais importante em toda a Bíblia. Isso porque identifica o rei ungido, o Messias, prometido por Deus, aquele que tem toda a autoridade para salvar e reinar por toda a eternidade. Aquele que recebeu títulos inigualáveis: Filho de Deus, Emanuel, o Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Davi, Estrela da manhã, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor,
a Ele toda a adoração. Glória a Deus. É o nome de Jesus que é poderoso. Mas a boca de quem o usa também tem que ter comunhão com Ele. Os filhos de Seva, o sacerdote, tentaram expulsar um demônio usando o nome de Jesus e não funcionou. É importante que entendamos isso também. Qual é o nosso grau de intimidade, conhecimento relacional com o Senhor Jesus. Tópico 4. Aquele que invoca o seu nome deve crer que ele tem todo o poder. Ao lermos o texto contido em Marcos 9, de 14 a 24, nos deparamos com um homem que mostrou sua sinceridade ao acreditar desacreditando. Já falamos algumas vezes sobre esse homem, né? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele creu desacreditando no poder que Jesus possuía, quando desejou ver seu filho liberto dos demônios que o atormentavam. Esse homem levou o seu filho endemoniado até os discípulos. Jesus havia subido o monte, conhecido como o Monte da Transfiguração, ele e mais 3, Pedro, Tiago e João. Ficaram lá embaixo 9 dos discípulos. E esse homem levou o seu filho para que eles pudessem curá-lo, libertá-lo do demônio. E eles não puderam, eles não conseguiram. Jesus chega e encontra aquele burburinho lá e vai lá e repreende o demônio, repreende o espírito maligno que estava acometendo a vida daquele menino, daquele filho daquele homem, que muitas vezes o lançava no fogo, outras vezes na água, querendo matá-lo, querendo destruí-lo. Então o Senhor Jesus repreende os discípulos assim que chega, né? Por que vocês têm pouca fé? Por que vocês não tiveram fé, não é? Para expulsar esse demônio. Jesus, ao perceber que aquele tumulto tratou de resolver a questão, enfatizando que deviam usar a autoridade com o poder advindo de uma vida pautada com jejum e oração. Ele disse, olha, esse tipo de demônio, essa caixa de demônio, só sai com jejum e oração. Mais uma vez vou dizer aqui para vocês, não é somente o nome de Jesus, o grau de intimidade. Em alguns outros momentos, como nesse, por exemplo, o Senhor Jesus deixa claro, é necessário uma comunhão maior, necessário uma vida pautada no jejum, na oração, para que esse tipo de demônio seja repreendido. Então, não é de qualquer maneira, não é somente usar o nome de Jesus. Semelhantemente, eu estou aqui no penúltimo parágrafo do tópico 4. Semelhantemente, quando Pedro e João se dirigiam ao templo para orar e se depararam com um coxo que há décadas esmolava na Porta Formosa, naquele momento Pedro invocou o nome do Senhor Jesus, oferecendo-o àquele pobre coitado que prontamente aceitou ajuda. O resultado não podia ter sido outro senão a cura imediata daquele deficiente, proporcionando um êxtase e uma possibilidade jamais imaginada. Entrar na casa de Deus para adorar o seu Criador. Os deficientes, por sua condição física, ser vista como maldição, um castigo de Deus, não tinham acesso ao templo. E naquele momento, quando aquele homem ficou curado, ele entrou templo adentro, louvando e glorificando o nome do Senhor. Também foi a repercussão que aqueles que não criam no nome de Jesus, posicionados como opositores do Evangelho, que inquiriram os apóstolos sobre aquele feito, ao que lhes foi respondido: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então é o nome poderoso de Jesus. Em suma, depois de analisar inúmeros milagres realizados por Jesus, que não caberiam em um livro, conhecendo ainda as suas palavras, que definiram que aqueles que nele crescem fariam obras ainda maiores, podemos avançar um pouco mais e acreditar que, em nome de Jesus, podemos experimentar de acontecimentos extraordinários que resultarão em apenas uma resposta objetiva e contundente: milagre.
Concluindo, validando ainda mais a ideia de experimentarmos nossos próprios milagres, devemos o quanto antes invocar o nome do Senhor de modo oportuno e com toda a reverência e entendimentos cabíveis aos filhos de Deus, sabendo que não será em vão, pois foram essas as orientações de Paulo, apóstolo, que não andou com ele como os 12 apóstolos, mas teve o privilégio de acreditar e perceber que em seu nome milagres acontecerão. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Colossenses 3,17. Convido você a invocar o nome de Jesus e deixar que o sobrenatural aconteça em sua vida. Milagres, sinais, maravilhas e salvação estarão ao seu dispor. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Ok? Estamos encerrando aqui então a nossa última lição desse trimestre. O poder do nome de Jesus foi a nossa última lição. Você que tem a revista, espero que você tenha feito bom uso dela e tenha lido, estudado, marcado essa lição, porque ela foi muito importante como um fechamento. A nossa próxima revista vai tratar do tema a oração do Pai Nosso, que já está à disposição. Você pode baixá-la na Amazon.com ou você pode encomendar na nossa igreja. Nós vamos trazer as revistas nessa próxima semana, comecinho do ano. Essas revistas já estarão à disposição para a nossa primeira lição de janeiro, trabalhando o tema maravilhoso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Eu espero que você tenha tido aí um bom proveito nesses minutos que passamos juntos aqui e também com todo o conteúdo da sua revista da Escola Bíblica Dominical. Use o nome de Jesus, creia no nome de Jesus, mas acima de tudo, tenha uma experiência com Jesus. Viva o seu milagre. E o maior milagre que Jesus Cristo pode operar na vida de uma pessoa é a salvação da sua alma. É conceder a salvação a uma alma. Ok? Eu quero encerrar esse momento desejando para vocês um 2024 maravilhoso, não é? Em nome do Senhor Jesus, com muitos sonhos realizados, prosperidade, saúde, vida abundante, paz, alegria, força no Senhor para vencer. E viva o tema de 2024, um ano de honra, um ano para honrarmos ao Senhor e consequentemente sermos honrados por Ele, porque o Senhor diz: eu honro aos que me honram e desprezo os que me desprezam. É a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Ok? Em nome de Jesus. Hoje à noite, às 21 horas, o nosso culto. Nós não teremos hoje o culto, costumeiramente da parte da manhã, e nem tampouco às 18. O nosso culto hoje acontece às 21 horas. Começaremos às 21 e encerraremos à meia-noite, na virada do ano. Vamos agradecer a Deus por 2023 e vamos pedir as bênçãos para 2024. Então não deixe nada tirar você desse propósito, de estar na casa do Senhor ainda hoje, para prestar honra ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo no coração de todos vocês. Esperamos estar juntos logo mais às 21 e todas as semanas, quintas-feiras, 19h30, domingo, 8h30, 9 horas e 18 horas, com nossa EBD, culto da manhã e culto da noite. Um beijo no coração de todos vocês. Até logo mais, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém.